Olá, Adriana. Oi, Luiz Sérgio, tudo Boa bem? tarde, tudo, querida. Que bom recebê-la aqui. Que bom, que saudades. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer, né, pela tua disponibilidade de falar aqui com os meninos dessa disciplina técnicas e gêneros jornalísticos, aqui do nosso curso de jornalismo, que provavelmente você conhece. Imagina, Luiz Sérgio, eu que agradeço. Prazer enorme voltar à minha casa, ainda que virtualmente. Maravilha, querida, Ainda mais maravilha. com você, esse Que grande bom. professor, dos mais queridos. Que bom te ouvir. Eu devorei teu livro, já concluí, uma pena que eu concluí. O livro que certamente nos Estados Unidos já seria um best-seller. Aqui no Brasil é complicado, né? Mas nos Estados Unidos, com certeza, eu posso afirmar. Você que escreveu a biografia da Maria Bonita, no estilo primoroso, e agora esse, narrativa em primeira pessoa, que eu achei muito interessante, muito corajoso e muito emocionante. Obrigada, Luiz Sérgio, Então, minha obrigada amiga, mesmo. seja bem-vinda. Eu queria propor um método, né, para a gente começar. Primeiro, que você se apresentasse, falasse, falasse um pouco da tua carreira, como você começou, as tuas passagens, o teu crescimento, as tuas críticas, etc., até chegar no ponto que é muito importante, porque é o novo horizonte para nós, professores, jornalistas, historiadores, etc., que é a pesquisa biográfica, né? Uhum. É um mercado espetacular, um mercado do qual seu marido, Lira Neto, nosso amigo Lira Neto, é um desbravador e um potencializador e um grande influenciador, um voraz pesquisador, né? Então, querida, é isso. Eu passo a palavra para você. Tá bom, Luiz Sérgio, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui mesmo no curso onde eu me formei, ainda que nessas circunstâncias esquisitas aqui, eu aqui no Porto, vocês aí em Fortaleza, provavelmente. E muito obrigada a todo mundo que está aqui nos ouvindo, a todos os alunos. É um prazer imenso conversar com vocês todos. Bom, eu me formei em comunicação social aí na UFC em 1998. Eu sou da turma de 94.1. E antes mesmo de terminar o curso, eu comecei a trabalhar como repórter de política no Diário do Nordeste. Eu trabalhei na editoria do Edson Silva, já que essa é uma editoria, uma disciplina de gênero, vale contar uma pequena história aqui a esse respeito. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu fui procurar emprego no Diário do Nordeste, eu sabia que havia uma vaga para repórter de política. E olá, professora Isabel. Olá, Adriana. Olá a todas, todos, todes. Professora Isabel, bem-vinda, boa tarde, um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada. Então, quando eu soube que havia uma vaga de repórter de política no Diário do Nordeste, eu fui lá me oferecer para ocupar a vaga. E eu lembro que na época o editor, que era o Edson Silva, acho que ele não é mais editor do Diário do Nordeste, ele disse assim, olha, é o seguinte, eu não gosto de contratar mulher, eu gosto de contratar homem para ser repórter, porque mulher fica grávida, mulher fica menstruada, mulher tem cólica e não sei o quê, e disse que não gostava de trabalhar com mulher. E eu falei para ele na época, olha, eu não tenho pretensão de engravidar tão cedo, só tenho 21 anos e não vou faltar quando eu estiver menstruada, então pode ficar tranquilo. E ele pensou, disse, vamos fazer um teste aí de 15 dias, ver como é que vai ser, porque realmente eu não trabalho com mulher e tal. Sei que eu passei ali uns 15 dias e deu tudo certo. Mas isso na época era uma coisa aceitável, que um empregador dissesse isso para uma potencial funcionária, né? E a gente considerava isso, assim, da ordem de uma coisa mesmo engraçada, de uma certa caricatura, porque ele era um personagem, ninguém achava que isso era uma coisa grave, e era gravíssimo, se a gente olhar com os olhos de hoje, né? Mas o fato é que eu entrei no Diário do Nordeste e fui ser setorista da Câmara Municipal de Fortaleza. Ainda na época, então eu ia para a Câmara Municipal de Fortaleza de manhã,
acompanhava a sessão dos vereadores e depois eu ia para a faculdade, né? Quer dizer, eu ia para o jornal, escrevia a matéria rapidinho ali, e corria e ia para a faculdade para assistir às aulas à tarde. E em 98 eu me formei, continuei no Diário do Nordeste, durante muito tempo como repórter de política, depois eu passei para a Assembleia Legislativa, né, e sempre enfrentando essas questões bastante complicadas, porque na época eu era muito jovem, né, uma jovem repórter, então eu tive que lidar com uma série de constrangimentos que só uma jovem repórter tem que lidar. Então eu era muito cobrada pelas roupas que eu usava, né? Eu lembro quando eu cobri a Câmara Municipal, teve um vereador, na época, que ele chegou a propor não era um projeto de lei porque não se tratava de uma lei, mas era um projeto de uma norma interna lá da casa, para que passassem a medir o tamanho das saias das mulheres que fossem cobrir a Câmara Municipal, que fossem entrar na Câmara. Então, ali era porque eu usava saias muito curtas na época, então era algo mesmo ali para tentar me atingir, porque ele tinha ficado chateado com uma matéria que eu havia feito, enfim, uma série de comportamentos absolutamente sexistas, vistos, né, com os olhos de hoje, mas que à época também eram considerados muito normais, eram muito normalizados. Depois eu fui cobrir a Assembleia Legislativa e posteriormente eu me tornei o que se chamava à época de repórter especial do Diário do Nordeste, que era um nome meio metido a besta, mas era só mesmo para designar os repórteres que faziam reportagens e não cobriam dia a dia. E depois de um certo período no Diário do Nordeste, eu fui trabalhar como correspondente da revista Veja em Fortaleza. A Veja abriu uma sucursal em Fortaleza e eu fui contratada para cobrir, né? Era na época que a Veja tinha muito interesse no Tasso e no Ciro, então a ideia era ter alguém em Fortaleza para acompanhar uma política local. Mas eu passei muito pouco tempo na chamada sucursal da Veja de Fortaleza, porque logo me transferiram para Salvador, e a partir de Salvador eu tinha a responsabilidade de olhar para o Nordeste como um todo. Isso parece uma promoção, mas na verdade era corte de custos, eles demitiram os repórteres das outras sucursais e eu fiquei sozinha cobrindo todo o Nordeste. Né? Ali já era o começo dessa coisa de cortar custos, então antes a gente tinha um escritório, passou a trabalhar em casa, home office, enfim, dentro dessa política já mesmo de precarização da imprensa. Depois de um tempo eu fui para São Paulo, e já em 2002 eu fui transferida para São Paulo, para a redação da Veja lá, e é quando exatamente começa a história do meu livro novo, desse livro mais recente, né, que começa eu chegando em São Paulo para trabalhar na revista Veja, em outubro de 2002, e passei um tempo na Veja, cerca de quase 2 anos, e depois eu fui para a Playboy, e na Playboy foi a revista onde eu passei a maior parte do tempo, eu passei cerca de 8 anos na Playboy, e aí foi a fase mais feliz da minha vida como jornalista. Era um ambiente muito agradável de se trabalhar, assim, por incrível que pareça, do ponto de vista, né, das relações de gênero, era um ambiente em que eu não me sentia oprimida como mulher, muito pelo contrário, era um ambiente de grandes liberdades, e ali eu fazia uma série de matérias que eu adorava fazer, eu cobria muito comportamento, cobria muito a vida sexual dos brasileiros, eu fazia o que na época a Playboy tinha uma entrevista, que era uma entrevista muito tradicional na imprensa, né, que a Playboy fez grandes entrevistas com figuras célebres da história do Brasil e do mundo nas Playboys internacionais, nas outras Playboys. Entrevistou quase todos os presidentes da República, ministros de Estado, então Fernando Henrique Cardoso, Lula, Collor, quem a gente pensar, o Tasso, a ACM, Ciro Gomes, todos os grandes políticos deram entrevista para Playboy, os grandes artistas, e essa era uma das minhas funções ali, e eu fiz uma série de entrevistas que eu adorei fazer na Playboy, passei ali um bom tempo, depois eu fui para a Cláudia, que era uma revista feminina, e aí foi uma experiência bem complicada, porque eu acho que numa revista que era tida como uma revista feminina, ela era muito mais opressora do ponto de vista do gênero do que era a Playboy. Então, era uma revista que cobrava padrões de feminilidade das mulheres,
inclusive das mulheres que trabalhavam lá, então foi uma experiência um pouco complicada para mim, até que eu finalmente resolvi sair da Abril para tentar a vida como jornalista freelancer. E aí comecei a fazer matérias para, né, teoricamente, fazer matérias para que mais me interessavam. Então comecei a colaborar com a Piauí, comecei a colaborar com outras revistas também, e comecei a fazer outros projetos, e foi aí que surgiu a ideia de escrever um livro, né, muito influenciada e muito incentivada também pelo Lira, com quem eu sou casada, e porque eles já tinham construído uma trajetória no mercado editorial como autor de não ficção. Então eu propus na época para a Editora Objetiva, que é um dos selos da Companhia das Letras, uma biografia da Maria Bonita, em 2015, e para minha grande felicidade esse projeto já foi logo aceito pelos editores, contratado, e em 2018 o livro foi publicado, e foi minha estreia no mercado editorial de livros, e agora recentemente eu acabei de lançar um outro livro, que é A Vida Nunca Mais Será a Mesma, que é um livro em que eu falo sobre a cultura do estupro no Brasil, a partir da minha própria experiência. E esse livro é recém-lançado, tem menos de um mês que ele foi lançado. Aliás, na verdade, o lançamento oficial foi na semana passada, lançamento virtual, que é isso aí que o Luiz Sérgio tá mostrando. E é isso, e aí continuo também, além de escrever livros, continuo fazendo todos os outros trabalhos que jornalistas têm que fazer para pagar as contas, uma vez que eu ainda não consigo pagar as minhas contas com os meus livros. Então eu ainda continuo fazendo freela, trabalho como ghostwriter, enfim, assim, isso é um resumo da minha trajetória no jornalismo. Adriana, nós recebemos aqui a professora Isabel Andrade, com o grupo dela. Muito prazer, professora, tê-la aqui. O método que eu propus aqui para a nossa convidada foi a introdução, a apresentação dela, e depois a gente vai abrir para discutir aí questões, principalmente questões de estilo, que é uma coisa que nos interessa bastante, método de pesquisa, os percalços que ela enfrenta. A gente chora e ri com o livro da Adriana, com o livro da Adriana. Tem muita história interessante, tem muita coisa boa. Então, Isabel, passo a palavra para você. Você se introduzir também, e seu grupo. Tá certo, gente. Obrigada, professor. Obrigada, Adriana, por esse encontro. Eu até falei para o Luiz Sérgio, assim, quando ele divulgou, né, que você estaria aqui na universidade com a gente, eu disse, poxa, eu ia chamar a Adriana também para participar de uma aula com a turma, porque no semestre passado, e eu estou estreando, Adriana, na universidade como professora substituta, semestre passado a gente discutiu na disciplina de jornalismo impresso com o Lira, justamente essa possibilidade, né, que se abre no mercado editorial e que se fortalece cada vez mais para a atuação do jornalista nesse segmento de biográfico, né? Então, aqui a gente tem alunos que nasceram por volta dos anos 2000 e que muitos assim não têm a cultura do impresso que a gente vivenciou, né? E aí eles ficam muito se perguntando, tá, a gente vai fazer impresso como? Se os jornais estão fechando, se não existe jornalismo local, os desertos de notícia acontecem num país como o Brasil, e aí a gente fica nessa disciplina tentando apontar esses caminhos, e o que eu acho que é muito interessante do seu trabalho, assim, é que tanto ele vislumbra uma possibilidade, né, de uma escrita com historicidade, né, quando a gente vai pensar na biografia da Maria Bonita, mas ela traz também uma outra narrativa, né, um outro marcador para se contar essa história do cangaço, que é justamente esse olhar feminista, né? Eu queria pedir, então, se eu já puder fazer um pedido de pergunta, Luiz Sérgio, que ela fizesse essa apresentação do livro sobre essa perspectiva, né? Há um grande mito construído em cima da figura de Lampião, um outro mito construído em cima da figura de Maria Bonita, e o seu livro ele vai justamente, não sei se desconstruir, mas
acrescentar elementos que vão mostrar um pouco mais vão mostrar as nuances desses dois personagens históricos, né? Nuances que de alguma maneira tocam em feridas muito, muito importantes dessa cultura da violência, né? Que se manifesta sobre as mulheres nesse período histórico, né? Principalmente, né, e localizado geograficamente no agreste brasileiro, né? Queria, então, que você falasse um pouco desse viés que você traz para a história de um Brasil que se fala já tão pouco, né? Então, professora Isabel, realmente, quando eu decidi escrever sobre a Maria Bonita, foi numa perspectiva feminista, obviamente, porque foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a ler as teóricas do feminismo, porque em determinado momento eu fiquei um pouco em crise com o jornalismo e voltei para a universidade e fiz uma graduação em filosofia, e nessa graduação em filosofia eu comecei a entrar em contato com a filosofia política feminista, e ela me abriu muitos olhos para uma série de questões assim que me passavam batido, né, especialmente em relação ao silenciamento das mulheres na história. Então, havia ali um compromisso feminista de contar a história do cangaço a partir da própria presença das mulheres. Mas havia também, o que é muito importante, o compromisso de repórter mesmo, no sentido de procurar o que há de original nessa história, de não contar uma história que todo mundo já conhece. E aí eu acho que o olhar de repórter fala tanto quanto o olhar de feminista, porque, na verdade, sobre Lampião muito já se sabia, era uma história mais ou menos conhecida, mais ou menos batida, os personagens ali no entorno dele tinham suas trajetórias contadas quase sempre da mesma maneira. Então, eu procurei dar um olhar diferente ali para aquela história do cangaço e achei que a perspectiva feminista era mesmo um ângulo que iria trazer novidades, né, para aquela história, além de ter um comprometimento político com a questão, também tinha um comprometimento jornalístico no sentido de apresentar a novidade. É uma das questões que a gente aprende na universidade, aí na UFC, é que é muito importante olhar para os fatos com esse olhar novidadeiro, né, procurando apresentar para o leitor um ângulo que ele ainda não tenha se dado conta. Então, no caso da Maria Bonita, teve muito isso também, assim. Então, em toda a minha pesquisa, o meu olhar sempre era essa busca da novidade. Essa busca da novidade é a busca de uma perspectiva nova, sempre olhando para as mulheres, né? Então, enquanto os pesquisadores usualmente olhavam, liam os jornais, liam os documentos, ou liam os livros, com um olhar muito voltado para Lampião, para Corisco e para os personagens masculinos, o meu foco era muito mais nas personagens femininas, e aí, com tudo que se envolve, que está envolvido nisso, como, por exemplo, a grande violência que essas mulheres eram submetidas, né, nas pesquisas que haviam sido feitas anteriormente, o que eu notei é que havia muita condescendência com essa violência, né, no sentido de naturalizá-la mesmo, né, de normalizá-la. Então, pouco se falava sobre a violência sexual que as cangaceiras eram submetidas. Havia outras violências, como, por exemplo, o fato de que as mulheres não podiam cuidar dos seus filhos, uma vez que eles nascessem com vida, né? Isso era dito de uma forma muito tranquila pelos pesquisadores anteriores, como se fosse algo que não nos surpreendesse. Então, o meu olhar foi sempre no sentido de jogar luz sobre esses fatos que haviam sido, que estavam sendo mesmo obscurecidos, apagados, ou sobre o qual não se jogavam muitas luzes, e nessa perspectiva, né, duplamente feminista e de repórter, né, de buscar a novidade. Muito legal essa coisa que você fala. A gente lendo o teu texto, a gente diz, poxa, tem uma repórter aqui, porque o teu estilo, eu não diria nem que ele é híbrido, ele é mesmo 100% jornalismo, algum adjetivo que se queira dar, novo jornalismo, mas ele é essencialmente com estilo, a essência dele é o jornalismo. E a velocidade da tua narrativa é muito interessante. Como é que é teu método de trabalho e depois o método da escrita? Como você apura, como você checa, porque na checagem a gente descobre barbaridades publicadas e repetidas, inclusive na academia, que são erros grosseiros, e você deve ter se deparado muito com esses erros.
e a questão cultural do viés ideológico que perpassa a narrativa sobre o cangaço. Eu não vou citar aqui nenhum autor, mas essa coisa de encarar a violência, o hedonismo agressivo como algo natural, você jogar um filho, doar um filho recém-nascido, porque ele não pode ficar no bando, por exemplo, os estupros dentro do bando, no caso do teu trabalho da Maria. Como é que você fez para romper com esse discurso já consolidado? É um discurso hegemônico na historiografia do cangaço. Como é que você fez para romper isso? Sobre o estilo, Luiz Sérgio, eu acho que, de fato, assim, eu sou uma jornalista e sempre serei, por mais que eu me aproxime da academia, por mais que eu volte a estudar e entrar em contato com os teóricos, isso sempre será feito a partir da perspectiva da repórter. Eu sempre farei isso como sendo uma repórter. O olhar que me move, o olhar da repórter, a minha curiosidade é uma curiosidade que sempre será jornalística, e acho que esse olhar de repórter é um olhar que ele é, por essência, crítico e que duvida de tudo, né? Então, mesmo nos documentos mais consolidados, acho que o bom repórter sempre vai duvidar, mas será que foi assim mesmo? Será que não tem alguma coisa estranha aqui? Será que... E sempre vai desconfiar, por mais que as verdades pareçam estabelecidas, por mais que às vezes doa pensar que pode ser diferente. E aí nisso eu acho que é muito importante que o repórter tenha um comprometimento com esse olhar de dúvida, e que não se, e esse olhar de dúvida ele não pode se deixar contaminar, por exemplo, pelo ativismo, que é uma coisa que eu acho que é muito perigosa. Sabe, muitas vezes há situações que a gente gostaria muito que elas fossem de um jeito, mas infelizmente elas não são. O que é que você pode fazer? E assim, o nosso compromisso tem que ser o compromisso jornalístico. Não pode ser o compromisso do militante, é o compromisso do torcedor, ou o compromisso seja lá do que for. E uma coisa que eu notei muito, né, durante a pesquisa do cangaço, é que muita gente se deixou levar por uma certa paixão mesmo que nós nordestinos temos pelo cangaço, porque de fato é um tema muito fascinante. É um tema que inspira muitas paixões. E a própria figura de Lampião é uma figura muito sedutora para muitos de nós. Então, muitas vezes é muito doloroso apontar algumas questões que são muito complicadas no cangaço, tendo em vista que ele é essa figura tão representativa do Nordeste e que, enfim, que desperta interesses em tanta gente bem intencionada. E deixa eu só tentar remover aqui. Pronto. Só um minutinho. Consegui aqui. Então, acho que o grande desafio era nesse sentido de olhar para essa história de uma forma que não fosse apaixonada, mas sempre com olhar de repórter. Então, notei muito isso numa bibliografia que já estava consolidada, que havia muitas vezes essa evidente e notória torcida pelo Lampião, pelo Corisco, e essa representação dos cangaceiros como se fossem esses bandidos sociais, né? Essas espécies de camponeses revolucionários. E o trabalho de checagem foi o trabalho habitual do repórter mesmo, de comparar diferentes versões, de confrontar histórias que eram contadas. Então, por exemplo, vamos supor, uma história que é contada em determinado momento histórico, e às vezes basta você checar isso com o que acontecia na época para perceber que aquilo não fazia muito sentido. Ou às vezes se contava a história de uma pessoa em determinada região, mas quando você ia checar, a pessoa naquela mesma época estava do outro lado do país. Enfim, são questões básicas que qualquer repórter deve fazer, mas como é uma história que aconteceu nos anos 20 e nos anos 30, nem sempre é possível conseguir checar essas informações e saber exatamente o que aconteceu. Então, em muitas ocasiões, eu tive que recorrer ao expediente de apresentar as múltiplas versões para o leitor. Isso aconteceu, por exemplo, no momento em que eu conto como Lampião e Maria Bonita se conheceram. Essa é uma história que não há como saber exatamente como se deu, a verdade do fato, né? Considerando essa verdade como se fosse algo que a gente conseguisse chegar a ela. Mas havia tantas versões a respeito dessa história, desse primeiro encontro, que a minha única possibilidade ali, né, foi apresentar ao leitor as diferentes formas como essa história chegou aos dias de hoje, né, tentando ser humilde o suficiente para dizer, olha, isso aqui eu procurei apurar, mas chega uma hora que não deu mais,
e isso fica para um outro pesquisador, porque esse aqui é o meu limite, até onde eu consigo ir. E na ausência de uma versão verdadeira sobre essa história, apresento as diferentes versões. E usei esse expediente em algumas outras situações também, né, e sempre considerando que muitas vezes as lendas que chegam aos dias de hoje, elas nos contam muito também sobre os fatos, desde que nós saibamos que elas são lendas e que não são verdade absoluta. Então, o trabalho de pesquisa foi esse mesmo, de recorrer às fontes primárias, recorrer aos jornais, recorrer aos depoimentos que haviam dos cangaceiros, né, em posse de muitos pesquisadores do cangaço que estão espalhados pelo sertão, gente mesmo que não é pesquisador profissional, mas há muitos interessados no cangaço que reúnem documentos, colecionadores, e que tem um acervo que para qualquer repórter é um verdadeiro tesouro. Então, eu recorri a essas diversas fontes para tentar montar esse quebra-cabeça de informações múltiplas e desconexas, e mais ainda porque, como o meu interesse era nas mulheres, havia pouquíssimas informações sobre elas. Então, todo o desafio era tentar cavar ali ao máximo para procurar fatos que me permitissem contar uma história minimamente cronológica da Maria Bonita e das demais cangaceiras. Mas, depois que o livro saiu, eu fui muito atacada por alguns pesquisadores do cangaço que tinham mesmo essa grande admiração pelo Lampião e pelo cangaço, e que acusaram livros de desconstruir a figura do Lampião, né? Inclusive, houve uma ocasião que me chamaram até de reacionária, de conservadora, coisa que eu não sou de jeito nenhum, sou uma pessoa de esquerda, mas enfim, assim, mas eu sempre procurei dizer dessa forma, eu bem que gostaria de ter contado uma história, eu adoraria que a Maria Bonita fosse uma líder revolucionária, que ela tivesse tocado terror no patriarcado sertanejo, eu adoraria que Lampião fosse esse sujeito comprometido com os pobres e que tivesse grandes ímpetos de distribuir a riqueza e de acabar com o coronelismo, mas infelizmente não foi isso que eu descobri, assim, não é isso que a minha pesquisa mostra, e paciência, né, não dá para dizer danem-se os fatos e vou contar a história que é mais interessante. Isso me gerou, obviamente, muitas crises ao longo do processo de pesquisa, inclusive uma crise de me perguntar se eu tinha o que fazer, se eu tinha como publicar um livro, porque também quando eu me propus a escrever uma biografia da Maria Bonita, eu tinha uma imagem fantasiosa sobre ela, eu tinha a ilusão de que ela fosse essa personagem, que fosse uma mulher inspiradora para as novas gerações, uma líder feminista no sertão, mas à medida que eu fui pesquisando, eu fui vendo que não era nada disso. A Maria Bonita era muito mais uma dona de casa do que uma líder revolucionária. Já revolucionária ela não tinha absolutamente nada, e cheguei até a perguntar para a minha editora se ela achava que não seria talvez o caso da gente trocar aquele contrato por algum outro projeto, porque eu estava com dificuldades mesmo de concluir o livro. Mas, e aí a gente conversou muito e a gente chegou à conclusão de que isso em si era o aspecto relevante, né? Essa é a notícia, vamos dizer assim, em termos jornalísticos, né? A notícia é: a Maria Bonita não é aquilo que a gente pensava que ela era. Então, todo o processo foi muito nessa pegada mesmo da desconstrução, nesse sentido. Eu vou fazer só 2 comentários, depois eu passo para a professora Isabel, que eu sei que ela está mordendo a língua. Adriana, na tua pesquisa de campo, tem um episódio, você é uma mulher, e você foi percorrer o roteiro da Maria Bonita e tal. Teve um episódio de assédio, não é? Eu percebi lendo isso aqui. E uma outra questão, só para fechar, aqui no programa do Bial, onde você deu a entrevista, eu te vi um pouco desconfortável ali. Eu não sei se você estava ao lado de um historiador, de um especialista em cangaço. A minha percepção está correta ou eu desfoquei? Ou você o quê? Desculpa, eu não entendi. Não, no programa do Bial, onde você foi entrevistada sobre o livro a biografia da Maria Bonita, eu percebi você um pouco desconfortável, porque você estava ao lado de um historiador que, de certo modo, estava noutra perspectiva. Será que foi isso? Sim, então vamos por partes. O episódio de assédio,
que eu conto, na verdade, foi contada no outro livro, mas a propósito da minha neura, assim, da paranoia que eu entrei quando eu me vi numa situação em que eu não tinha a quem recorrer e me vi meio assim, numa encruzilhada, e era mais para demonstrar a paranoia que eu passei a sentir em situações em que eu me sentisse vulnerável, né? Porque acho que foi um assédio, mas não um assédio, vamos dizer assim, violento, né? Acho que foi ali a ideia era contar que eu tive uma reação desproporcional à situação que eu vivi, porque eu estava tão paranoica que eu via perigo em tudo, inclusive naquela, que é assédio, mas assim, não é diminuindo o assédio, mas era uma situação que não me oferecia perigo real, assim, é só o desconforto natural de uma mulher sendo cantada, quando claramente ela não está interessada no sujeito, mas ali a ideia era mesmo mostrar o meu pavor. Agora, quanto ao Frederico, o Pernambucano de Melo, a gente teve uma relação muito cordial ali depois que eu publiquei o livro, mas obviamente nós temos perspectivas que são muito diferentes em relação ao cangaço, né? E claro que isso gera uma série de desconfortos, porque ele é uma autoridade no assunto, e eu o reconheço como uma grande autoridade no assunto em relação ao cangaço, mas obviamente que nós olhamos para o cangaço de formas muito diferentes. Por exemplo, ele defende a tese de que as mulheres no cangaço tinham uma vida muito autônoma, uma vida emancipada, né? E ele atribui a essa emancipação das mulheres ao fato de que elas usavam, por exemplo, roupas, vestidos na altura dos joelhos, quando no sertão era comum que as mulheres usassem vestidos mais compridos. Ele diz que as mulheres tinham liberdade sexual no bando. Então ele tem uma visão sobre a autonomia feminina que, a meu ver, ela é bastante equivocada, né? Porque as minhas pesquisas mostraram que no bando as mulheres tinham uma vida terrível, que elas eram extremamente oprimidas pelos homens, elas podiam ser mortas se por acaso os traíssem, ou se os maridos achassem que estavam sendo traídos. Então isso obviamente gerou desconfortos entre nós dois, e ali foi uma situação difícil, mas mais difícil ainda foi depois na Biblioteca Mário de Andrade, quando a gente teve fazer uma apresentação, eu e ele, e ali os dois batemos pé nesse assunto, né, porque ele dizia claramente, não havia opressão de gênero no cangaço, e eu falei, é óbvio que havia, porque as mulheres eram violentadas, e sinceramente, se não houvesse opressão de gênero no cangaço, era uma experiência para ser analisada no mundo inteiro, em que espaço masculino as mulheres não são oprimidas, né, então, claro que a gente tem visões que são realmente muito diferentes, e isso gera um certo constrangimento ali de ambas as partes, e também por uma série de outras circunstâncias, como, por exemplo, o fato de que a Vera, que é a neta do Lampião da Maria Bonita, ficou muito brava com o livro, e ela deixa isso muito claro sempre, e naquele dia da entrevista do Bial, por acaso, ele tinha acabado de me relatar um episódio, pouco antes da gente entrar no ar, né, da Vera em relação ao livro, então talvez o clima não estivesse dos mais harmônicos. Essa sensibilidade estava certa, né, Sérgio? Antes de passar para a Isabel, só um aviso. Pessoal, vocês podem levantar a mão para fazer pergunta. Eu só peço, Isabel, não sei se você concorda, que na hora da pergunta vocês façam... Liguem a câmera para a Adriana ver o rostinho de cada um. Seria ótimo. Né? E a outra coisa, o Assis pediu para fazer uma pergunta, a Isabel fala, depois entra o Assis, mas o método é levantar a mão, tá bom? Nesse íconezinho aí da mão, tá ok? Eu sempre digo para os meus alunos que é, no mínimo, elegante, educado, ligar as câmeras, né, para a gente saber o que a gente está falando. Então, regrinha, assim, né, eu fico pedindo para eles, gente, vamos estabelecer uma nova etiqueta na internet, né, uma etiqueta mais humanizada, onde a gente possa, né, estar falando com pessoas, não... É bem bom. Então, a gente tem a Ana Vitória e tem o Assis, né, para falar. Eu até passaria para eles, Luiz, se você quiser, para os alunos poderem participar. Eu tenho 2 questões para fazer, mas posso passar para os alunos também, como você preferir. Tá. O Assis está sem microfone, acabou de escrever aqui no chat, aí tem escrito a Ana Vitória e a Gisele.
Então, a Ana Vitória pode perguntar, depois a Gisele, depois o Assis. Formula a tua pergunta aí novamente, Assis. Obrigado. Liguem a câmera, pessoal. Oi, boa tarde. Eu sou da disciplina de jornalismo impresso, da professora Isabel, e eu estava pensando sobre essa parte que você falou de ter a dificuldade quando foi escrever o livro da Maria Bonita, né, e que percebeu que não era a realidade do jeito que você pensava, e os seus 2 livros que você fez são relacionados com experiências ou então temas que têm a ver com sua vida pessoal ou então coisas que são do seu interesse, né? Então, como você acha que isso afeta tanto na pesquisa quanto no resultado dos projetos? Então, Ana Vitória, uma coisa boa de sair das redações e escrever livros é que a gente pode se dedicar a assuntos que nos dizem respeito de uma forma mais íntima, né? Eu passei muitos anos escrevendo sobre assuntos que não me interessavam, ou que não me diziam respeito, especialmente porque eu fiz a minha trajetória como jornalista basicamente em São Paulo, e eu sou nordestina, então um aspecto que é interessante dizer aqui numa disciplina na UFC é que o Sudeste tem um olhar sobre o Nordeste, um olhar muito caricato, né? E quando você está nas redações do Sudeste, você acaba tendo que, de certa forma, corresponder às expectativas sudestinas em relação ao material que você produz. E isso é muito violento para nós que somos do Nordeste. Então, muitas vezes eu tive que fazer isso, especialmente quando eu trabalhava na Veja. E quando eu pude escrever livros, aí eu falei, bom, agora eu vou procurar, pelo menos agora, fazer algo que me diz respeito. E aí eu acho que quanto mais um tema nos é pessoal, mais melhor a gente trabalha nele, né? Acho que o trabalho é muito mais prazeroso. A Ana Vitória sumiu aqui da minha... bom, eu já não estou mais te vendo, Ana Vitória, mas... Foi eu que publiquei. Tá aqui, tá, achei aqui. Então, acho que quanto mais pessoal o tema melhor a gente trabalha nele, quanto mais ele nos interessa, quanto mais diz respeito à nossa própria história, né? Acho que, no fundo, em todos os projetos que nós tocamos por vontade própria e por nossa iniciativa, todos eles, no fundo, dizem respeito a gente. Isso é uma coisa que eu percebo quando você conhece alguém que escreve livros, você consegue identificar muito facilmente que os personagens, no fundo, dizem respeito ao próprio autor. Eu vejo isso aqui em casa com meu marido, com o Lira, que todos os projetos que ele tocou, todos dizem respeito a ele, de alguma forma. E aqueles que mais dizem respeito são aqueles que têm a melhor execução. Então, eu acredito que a gente deva mesmo procurar, quando possível, né, porque a gente também tem que pagar contas, tem que fazer coisas chatas, muitas vezes, mas, quando possível, que a gente escreva sobre os assuntos que nos interessam, que nos mobilizam, nos sensibilizam, nos emocionam, porque o resultado sai melhor. Eu lembro, Adriana, do Rui Castro, que só escreve livros de assuntos que têm a ver com ele, o Fernando Moraes, a ele, agora Lula e outros, né? Então, exatamente. O argumento está perfeito. E sai bem melhor. Quem vai perguntar agora é o Assis. Assis está pronto? Ou a Gisele? Gisele pode perguntar, o Assis vai escrever. Oi, Adriana. Boa tarde a todos. A minha pergunta ela tem a ver com essa coisa de estar escrevendo, enquanto jornalista, escrever livros, e já comentaram aqui que isso é uma área nova, digamos assim, para o jornalismo, nem tão nova, mas assim, que a gente tem discutido bastante aqui no curso. Já não tu não és a primeira pessoa que a gente recebe assim, de biografias, a gente tem debatido isso na disciplina de gêneros e formatos do professor Luiz Sérgio. E eu queria perguntar, porque assim, eu me interesso muito pela ficção, assim, eu acho que é um campo assim, artístico, mais que o jornalismo ele acaba contribuindo a gente enquanto jornalista, porque a gente aprende muitas técnicas de escrita, né, que podem ser aplicadas, assim. E numa das tuas biografias, numa entrevista, tu te considerou uma escritora, não sei se é desatualizada ou não, de não ficção.
E aí eu queria saber como se existe o diálogo, por mais que a gente tenha as etapas de checagem, as etapas de, enfim, todos os processos ali puramente jornalísticos, mas esse processo criativo teu, ele não passa também pela arte? Seria nesse sentido a minha pergunta. Antes, deixa eu só dizer uma coisa. Olha a viagem, olha como a gente sabe o que quer. Quando o Luiz Sérgio falou que era gênero, eu estava achando que era gênero, questões de gênero, e não gênero. Enfim, mas vale também, tá tudo bem. Olha, Adriana, metaforicamente sim, né? Metáfora. Mas, Gisele, realmente, assim, eu me vejo como uma autora de não ficção, pelo que eu falei antes, assim, eu me vejo basicamente como uma jornalista, não me vejo como uma escritora literária, né? Eu acho que escrever com capricho, escrever procurando dar ao leitor o prazer da leitura, é uma obrigação de qualquer jornalista que escreve, né, que produz os textos. E, às vezes, o que eu sinto é que quando a gente busca essas outras classificações, como jornalista literário, como... A gente, no fundo, está querendo dizer que o jornalista não precisa ter esse comprometimento com um bom texto, e eu acho que ele precisa ter sempre, não precisa buscar refúgio na literatura para isso. Né? Então, por isso que eu me vejo como uma autora de não ficção, e uma autora de não ficção que gosta muito de escrever e que se esforça muito para fazer o melhor que ela pode em relação ao texto. Eu sempre procuro fazer um texto de qualidade, essa é uma preocupação grande minha. E não acho o seguinte, que isso de se aproximar da arte, eu tenho muitas reservas, às vezes, em relação a isso, porque eu acho que se você domina, na verdade é o seguinte, né, procurando aqui uma resposta para ti, mas dominar a técnica jornalística não deixa de ser uma arte, né, não deixa de ser uma arte, mas não uma arte no sentido do que muitas vezes a gente imagina, como se fosse preciso escrever de forma floreada, ou como se fosse preciso escrever de forma a se parecer com uma literatura vanguardista, ou... Eu acho que o jornalismo bem feito, ele é tão atraente, tão bonito, que não precisa se travestir de literatura. Sabe, os textos que são dos grandes jornalistas, que a gente vê que são textos rigorosamente jornalísticos, objetivos, limpos, são de uma beleza que eu acho que não deixa a dever, não fica a dever nada à boa literatura. Então, o que eu penso é que a gente não precisa ficar buscando essa licença literária. A gente pode se assumir como jornalistas que escrevem jornalisticamente e que o fazem da melhor forma possível, e que os textos jornalísticos são belíssimos, são lindíssimos de ler, estão entre os meus preferidos, inclusive na ficção contemporânea. Eu gosto mais da ficção quanto mais ela se aproxima do jornalismo. Tanto que eu tenho lido muita ficção contemporânea, que tem uma linguagem muito objetiva e muito direta aos fatos, muito sem floreio, às vezes quase seca, e é isso, assim, eu acho que a arte está em fazer um jornalismo que seja atraente para o leitor. Bem, tem uma pergunta escrita aqui do Assis, Adriana, ele está no chat, eu não sei se você está lendo o chat. Não, mas deixa eu ver se eu localizo. Como foi o diálogo, tá aqui. As obras historiográficas consagradas sobre o cangaço. De certo modo, mas se quiser comentar mais um pouco... Peraí, Luiz... Obrigado, viu, professor? Agora eu consegui... O Assis está entrando aqui, acho que ele vai fazer a pergunta. Essa relação com os historiadores, com as obras consagradas, né? Escrita por... Eu acredito que eu não conheço nenhuma obra do cangaço escrita por mulheres, né? E queria saber que dessas obras, se é que houve uma obra de uma mulher, qual foi essa que mais influenciou a sua visão sobre a mulher no cangaço, né? E a relação com as fontes, que eu acho importante para a gente saber como é que esse trabalho foi construído. Obrigado. Oi, Assis.
Tem pelo menos 2 escritoras que escreveram sobre o cangaço, que foram autoras a quem eu recorri mais. Uma delas é a Elise, eu não sei falar francês, então eu não sei se a pronúncia está certa, Elise Gruspin Jasmin, ou Jasmin, não sei, que é uma que escreveu um livro que foi publicado pela EDUSP, deixa eu ver aqui, até pegar aqui nas referências bibliográficas. E ela escreveu um livro em que ela, na verdade, não é sobre as mulheres do cangaço, ela escreveu um livro sobre os cangaceiros de uma forma geral, mas ela tem um olhar ali um pouco mais atento às mulheres, mas de uma forma muito, muito rápida, ela não se aprofunda em relação a isso. Tem uma outra que escreveu um livro nos anos 70, sobre o cangaço também, que, deixa-me ver se eu lembro aqui qual é o nome dela, é a Maria Isaura Pereira de Queiroz, escreveu um livro chamado Os Cangaceiros, que foi publicado em 1977. Também ela traz ali muitas informações sobre o cotidiano dos cangaceiros, e ali eu acho que são informações que são muito mais valorizadas pelas pesquisadoras mulheres do que pelos pesquisadores homens, como eram informações sobre os hábitos alimentares, sobre como preparavam os alimentos, sobre costura, sobre questões mais do âmbito privado, né? E ela falava também sobre essa questão da maternidade. O que eu notei no caso da Isaura é que ela prestou mais atenção nas questões da intimidade do que os demais pesquisadores, né? Mas são esses 2 casos assim mais notórios, mas houve também outras pesquisadoras mais recentes que escreveram sobre Maria Bonita, sobre Dadá, mas muitas vezes reforçando uma visão muito folclórica sobre essas personagens, reforçando a ideia de que a Maria Bonita vivia uma grande história de amor com o Lampião, né, no caso da Dadá, reforçando o seu envolvimento com a arte, com a costura, muito consolidando mesmo uma imagem caricata que já se tem sobre essas mulheres. Obrigado. De nada. Mais perguntas? Enquanto o pessoal se organiza, eu estou cheia aqui de perguntas. Não sei nem por onde eu começo. Isabel, quando a gente encerrar esse bloco aqui, nós, dando uma de Bial, a gente vamos discutir esse livro. Sim. Principalmente uma coisa que eu adorei no livro é a estrutura narrativa do livro, como ela faz. E aí tem algo novo, porque tem justaposição de eventos, que eu achei muito legal. E só para a gente não queimar agora. Tá. Então, o segundo livro a gente fala depois, é isso? Então, vou deixar... Eu não quero te censurar, não. Se quiser falar, sem problema. Então, eu vou segurar então um pouco na Maria Bonita. Porque a Adriana, como eu falei, tem muitas perguntas, mas deixa eu ver se eu consigo fazer uma de cada vez, né? A pessoa, quando é ansiosa, ela tende a juntar todas numa só, né? Então, em relação a esses achados etnográficos, sabe, que você traz no livro da Maria Bonita, que eu acho que, ao meu ver, assim, eles acabam sendo incontestáveis, né? Porque se você tem, assim, tanto as evidências históricas, né, como você falou, que passaram... Claro, mas você precisa discutir. A Siri está falando aqui. Que passaram despercebidas, né, vamos dizer, vamos tratar com eufemismo, passaram despercebidas pelos historiadores homens, né? Ao mesmo tempo que você recupera, né, esses dados, né, dando relevância a eles, há também uma pesquisa de fontes primárias, né, de conversas, né, dessa escutativa que você faz. E aí, a meu ver, é que está a força do livro e talvez o incômodo, né, que ele causa, porque é da onde você vai ter, por exemplo, é incontestável o fato de que Maria Bonita, como outras mulheres da época, e mulheres inclusive hoje, reproduzem práticas machistas, né? Reproduzem valores do patriarcado, né? E talvez, acho que esse foi o incômodo, ao meu ver, maior, né? Enquanto se tinha
se construir dessa ilusão de que havia ali uma mulher que você também não desconstrói, é uma mulher guerreira, de fato fez uma escolha, diferentemente da maioria do grupo, né? Maria Bonita vai para o cangaço, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não é uma mulher que mantém laços políticos, né, com as outras mulheres do cangaço. E aí é que você coloca que ela se comportava como uma dona de casa, porque o seu espaço de atuação era um espaço de atuação doméstico, não público, né? Queria que você falasse, então, recuperando um pouco da pergunta do Luiz Sérgio, dessa metodologia de buscar mesmo esses achados etnográficos, ou jornalísticos, de uma etnografia jornalística, vamos dizer assim, né? Esse percurso que é difícil, imagino. Sim. E aí, Isabel, o que eu acho que realmente me ajudou nesse olhar sobre as cangaceiras foram as teóricas do feminismo, porque havia muitas questões para as quais eu não estava tão atenta, né? É isso que você falou, que talvez tenha passado despercebido para muitos pesquisadores, porque a gente precisa estar com um olhar mais afiado para identificar algumas coisas. Então, por exemplo, essa questão das relações que se dão no ambiente público, no ambiente privado, era uma questão que eu vinha estudando exatamente naquela época, eu estava muito atenta a isso, a buscar compreender essas dinâmicas, identificar como, por exemplo, os homens ocupam esse espaço público de uma forma espetacular, no sentido do espetáculo, e se espera que as mulheres ocupem o espaço privado da intimidade, da discrição. E analisando isso em relação ao cangaço, eu vi que era exatamente o que acontecia, né? Os cangaceiros, eles iam para os embates com as forças volantes, eles negociavam benesses com os grandes proprietários rurais, com os políticos, com os coronéis e mesmo com os policiais, enquanto as mulheres ficavam escondidas nos chamados coitos, ou mesmo nas tendas, no sertão. E elas desempenhavam funções que eram absolutamente domésticas, né, a função da costura, que embora os homens também desempenhassem, mas eles desempenhavam de uma forma muito mais, mesmo para esse espetáculo, enquanto para as mulheres era uma tarefa da manutenção do dia a dia, as mulheres tinham que cozinhar, e as mulheres se prestavam também aos serviços que as mulheres muitas vezes prestam contra a própria vontade, como serviços sexuais para os cabras. Então, o meu olhar foi que chamou a atenção para isso, e que muito provavelmente os demais pesquisadores não estavam atentos a essas questões da intimidade, eles estavam muito mais preocupados com as questões públicas, até porque geralmente é algo que interessa mais ao olhar masculino, esse olhar em relação às questões ditas mais importantes, né, as questões que aparecem e tudo mais. Então, acho que o meu cuidado foi nesse sentido, né, de procurar dar essa perspectiva feminista para essa história, identificar essas violências, e acho que o que acontecia no caso dos pesquisadores, além desse olhar viciado para o aspecto público, é um olhar muitas vezes reverente para essa figura do machão valentão, que desperta muito fascínio, né? O Lampião despertou muito fascínio em uma sociedade patriarcal que é pautada pela onipresença do homem, porque ele era esse machão valentão, poderoso, invencível, que fazia o que queria, que dominava as mulheres, né, que não se deixava subjugar por ninguém. Então essa figura despertava mesmo muito fascínio em pessoas que pesquisaram o cangaço e que estavam embebidas desses valores mais ligados ao patriarcado mesmo. Riquelme, pode falar. Riquelme levantou a mão, pode falar. Liga a câmera, Riquelme. Okay. Consegue ver bem e ouvir bem? Sim. Pronto. Obrigado, boa tarde. Meu nome é Riquelme Souza, faço parte aqui da cadeira de impresso, e o meu questionamento é exatamente sobre isso que estava sendo trabalhado e sendo dito por você agora neste momento. Como se dá o fato de que no início, no processo da criação e do desenvolvimento de pesquisa sobre o tal livro e sobre a personagem principal, você tinha uma ideia principal, uma já criada, assim como você relatou, mas principalmente como se dá o fato da pesquisa, somente com
passar do tempo, de ver que ela não era quem você imaginava que é, e principalmente de encontrar desfalques em relação a outros artigos, a outros fatos históricos e tudo mais. Porque eu acredito que seja interessante também, como é revelador, assim, para nós, leitores e principalmente jornalistas, o fato de que uma história criada e que fatos e outros dados que não são dados estão sendo desmentidos e estão sendo apresentados um lado da história totalmente diferente daquilo que conhecemos e daquilo que realmente escutávamos de nossos avós ou antepassados, e assim dizer. Então, eu queria entender mais ou menos como foi o seu ponto de visão do início e como se deu esse mesmo ponto de visão ao final desta criação e deste trabalho, e como foi a recepção dos historiadores que, assim como você falou, que foi até mesmo negativa e sofreu perseguição por causa disso, mas eu queria entender como se dá o fato do seu pensamento em relação a isso e qual é o principal problema, assim, de criatividade, de raciocínio, de pesquisa durante o processo de transcrição, ou assim dizer. Enfim, obrigado. Riquelme, você vai sair daí direto para a televisão com essa voz, né? Eu até me desconcentrei aqui com a voz dele. Parecia que eu estava ouvindo um locutor. Então, Riquelme, realmente esse foi o processo de percebendo ao longo da pesquisa que muito do que eu pensava não correspondia aos fatos, e acho que esse é um processo pelo qual os jornalistas passam, inclusive nas redações, é algo muito trivial, você sair para a rua com uma pauta e descobrir durante a apuração que não é nada daquilo que você pensava. E o bom jornalista honesto volta para a redação e diz para o editor, olha, é o seguinte, essa pauta não se sustenta, não é bem isso, a história que a gente tem que contar é uma outra. E é muito importante ter editores que compreendam isso e que não cobrem do repórter só a confirmação dos fatos que eles criaram na cabeça deles. Isso acontecia muito comigo quando eu trabalhava na Veja. Era muito comum que os editores tivessem o que eles chamavam de pensatas. Tem uma pensata, sei lá, vamos supor. Eu acho que os jovens estão parando de fumar porque estão preocupados com a saúde. Então, alguém vai ter que fazer uma apuração que comprove esse fato. E se você descobrisse que os jovens pararam de fumar porque o cigarro está caro, não servia. Era importante que confirmasse a tese do editor. Isso era algo que acontecia com muita frequência. E havia ali um expediente que era encontrar alguém para dizer uma determinada aspa. Então, muitas vezes a gente já saía para a rua com a aspa pronta. A aspa pode ser: jovens largam cigarro, trocam cigarro pelo crossfit, por exemplo. E mesmo que não fosse isso, mas era importante encontrar alguém que dissesse aquela aspa e que você pudesse atribuir a frase àquela pessoa. Então, no processo de produção de um livro, que no fundo é uma grande reportagem, dá-se o mesmo. É muito importante tomar cuidado para que aquilo que você acha que é a pauta, que sustenta a sua pauta, muitas vezes pode ser que não seja, a história a ser contada é uma outra completamente diferente. E foi o que aconteceu com a Maria Bonita. Eu tinha uma história na cabeça e tive que contar outra, porque a história que eu tinha na cabeça não se confirmava. E aí vem todo o meu histórico de repórter na Abril, tanto que eu fiquei no maior drama, por isso eu fui conversar com a minha editora, olha, será que o livro não caiu? Tipo, será que a pauta não caiu? Porque a Maria Bonita não é aquilo que a gente estava pensando. Até que, por sorte, eu tenho uma excelente editora, e a gente chegou à conclusão de que o livro era exatamente contrariando a tese que nós achávamos que era correta. Mas também, em relação à história, eu acho que é muito importante a gente tomar cuidado com o seguinte, isso quando a gente descobre que algo não corresponde ao que a gente imaginava, tem que ser muito comprovado com fatos, com uma pesquisa correta, honesta, verdadeira, em documentos, em depoimentos, em entrevistas. Não pode ser algo que a gente inventa por motivos políticos, né? Porque agora virou moda dizer, por exemplo, que a ditadura militar foi algo muito bom, que as pessoas não foram torturadas na época da ditadura, nem morreram. Então, assim, é preciso tomar muito cuidado com essas versões da história contadas, ao contrário do que muitas vezes a gente acredita que aconteceu, mas com o intuito, na verdade, de espalhar uma grande mentira. Então, é preciso saber diferenciar as coisas. Uma coisa é uma pesquisa que mostra
que algo talvez não tenha sido exatamente como vinha sendo dito, mas que é baseado em fatos, em documentos, em uma pesquisa rigorosa, que pode ser comprovada e que está posta ali para o leitor, e outras são essas interpretações estapafúrdias que se fazem sobre determinados momentos históricos que a gente sabe muito bem que aconteceram de outra forma, né? Então, acho que é preciso separar aí o joio do trigo. Adriana, só uma aspas aqui, né, que você... as aspas são o seguinte, que a história do Brasil está sendo reescrita de modo consistente pelos jornalistas, né? Você vê aí Marighella, você vê aí Getúlio, você vê aí Fernando Moraes, reescrevendo a história do Brasil. Os historiadores não estão gostando muito disso, mas eu estou. Eu acho que já passou isso, viu, Luiz Sérgio? Eu acho que hoje há essa coisa dos historiadores com rixa, assim, dos jornalistas escrevendo livros históricos, eu acho que isso é algo que já está ultrapassado. Eu tenho visto cada vez mais o trânsito entre os historiadores e jornalistas e a cooperação e historiadores elogiando livros feitos por jornalistas e reconhecendo o que nós temos de bom, que é essa capacidade de síntese e de narrar os fatos de uma forma atraente. Inclusive, há muitos historiadores que têm procurado aprender conosco, com os jornalistas, como contar histórias de uma forma atraente. Acho que isso já vem sendo superado, felizmente. Já está pacificado, né? Tem mais alguma pergunta? A Isabel levantou a mão. Agora, se algum estudante quiser fazer a pergunta, tá? Eu cedo a vez, tá? Pessoal do impresso. Bom, então, enquanto vocês se organizam aí nas perguntas, eu queria pedir para a Adriana justamente falar dessa questão do texto atraente. Na próxima aula, na nossa turma, o conteúdo vai ser os padrões editoriais de revistas, né? Os modelos e padrões editoriais de revistas. Você passou por 3 revistas muito diferentes, né? Passou pela Veja, passou pela Playboy, passou pela revista Cláudia, não é isso? Isso. E eu queria que você comentasse para os estudantes, Adriana, do ponto de vista mesmo seu como profissional e tal, como é que essa transição, né, do jornalismo diário para um jornalismo segmentado, semanal, mensal, às vezes, né, como é que isso aparece no texto? A gente, nas escolas de jornalismo, a gente aprende a formular, eu ensino os alunos a formularem um lead invertido, né? Fala um pouquinho dessa técnica, né, de como é que você encarou essa transição, né, do Diário do Nordeste para essa passagem, como é que você sentiu isso na escrita? Você consegue recuperar isso? Sim, sim. No Diário do Nordeste, eu era repórter de política e precisava escrever as notícias da forma tradicional, como a gente aprende na faculdade, né, com lead, procurando colocar todas as informações importantes logo no começo da notícia. E eu fazia isso, eu gostava muito de fazer isso, Isabel. Eu confesso que eu gosto muito de escrever notícias nesse padrão do lead. Eu acho que é muito, uma forma que a gente pode, por incrível que pareça, ousar muito. Ousar, inclusive, com o conceito do que é notícia. Porque muitas vezes aquilo que é notícia, para um repórter que está no pé da matéria, para um outro está na primeira frase da matéria, e eu gostava muito de brincar com isso, com as possibilidades de subverter a receita. Então, eventualmente, começar um texto com uma aspa, ou eventualmente começar com uma informação que parece não tão relevante, mas no fundo é a mais relevante de todas, e eu adorava fazer as notícias do Diário do Nordeste, eu me divertia muito, ainda mais porque eu era repórter de política, e era muito animado cobrir a Câmara e a Assembleia. Depois eu fui para a Veja, e aí foi bem complicado esse processo de passar para a Veja, porque havia ali, não sei como é que é hoje nas revistas semanais, mas na época havia um padrão era o mesmo texto, o texto que você lia da primeira página à última era rigorosamente o mesmo estilo, o mesmo jeito de escrever, parecia que a revista inteira havia sido escrita pela mesma pessoa, e não era uma impressão, de fato ela tinha sido. Então, quando eu fui trabalhar na Veja, eu tinha uma certa autoestima elevada em relação ao meu texto, e na primeira semana eu achei
eu não sei escrever, eu sou péssima nisso, porque tudo que eu escrevia era reescrito. Tudo, assim, não sobrava palavra após palavra, era do começo ao fim. Por mais que eu caprichasse, por mais que eu procurasse escrever texto parecido com o estilo da revista, eu entregava um texto e quando a revista saía, ou vinha para mim para checagem, era uma outra coisa completamente diferente e o pior, assinado por mim. Porque havia ali essa regra de que o texto, a revista inteira tinha que ser reescrita pelos editores, independente da qualidade do texto vindo do repórter. Então, todos os meus anos na Veja, eu conto nos dedos as vezes em que o texto saiu como eu escrevi. Eu lembro de uma matéria que eu fiz sobre um pistoleiro no Ceará, que foi acho que foi a única vez que o texto saiu como eu havia escrito, porque ali eu já comecei também, então a matéria saía, eu procurava, comparava, via o que eu podia fazer para ficar igual, o que é muito violento, porque você tira completamente a autonomia do texto do repórter, e era bastante complicado isso, mas eu entendo qual é o sentido disso, é que a revista tenha uma linguagem padrão. Mas para quem está na ponta ali, para o repórter, é um processo muito violento, muito complicado. Foi muito difícil essa experiência. Quando eu fui para Playboy, eu cheguei com o meu texto completamente duro e travado, porque eu vinha dessa experiência na Veja, em que eu tentava sempre escrever como os editores, e demorei um pouco a me soltar. Eu lembro que eu tinha um editor que havia sido, por acaso, meu editor na Veja, coincidentemente, e ele disse para mim: Adriana, aqui você pode se soltar, não precisa ficar tão travada, relaxa, pode escrever na primeira pessoa se for o caso, não, você não está mais na Veja. E aí foi um processo para conseguir me soltar e escrever, reencontrar o meu estilo, né, embora nesse processo eu também tenha passado por percalços, porque na Playboy a gente já não tinha um compromisso com o lead, o compromisso era de contar uma boa história, e para isso se utilizando das técnicas narrativas para se contar uma boa história. Mas havia editores, esse foi um bom caso de um editor que me disse isso, mas depois eu tive um outro editor que uma vez me chamou, eu já estava soltinha na Playboy, assim, talvez com 6 meses de Playboy, e me chamou e disse assim: Adriana, a gente precisa conversar sobre o seu texto. Eu falei: tá, o que foi, o que aconteceu? Eu disse: olha, Adriana, sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você quer ter estilo. Ele falou essa frase. Você quer ter estilo e você não pode ter estilo. E aí já foi enfim, uma experiência complicada, porque na verdade tudo depende muito de quem é o seu editor. Depois eu troquei de editor, e aí foi uma fase muito boa, que perdurou quase até o final da minha permanência na Playboy, em que eu já podia me soltar mais, e aí já podia, e tinha uma grande vantagem na Playboy, como era uma revista para maiores de 18 anos, a gente podia escrever palavrão nos textos, podia ficar muito à vontade. Então, ali era uma experiência realmente bastante libertadora, desse ponto de vista. Porque a gente escrevia para adultos, e aí, né, veja o machismo implícito, a gente escrevia para homens, então a gente não precisava se comportar escrevendo para homens, podia falar sobre o que quisesse, da forma como quisesse, usar os palavrões que quisesse. Era uma revista para adultos, e que tinha uma mulher pelada na capa, então estava tudo liberado ali. E nesse ponto era muito libertador, embora o que sustentasse essa libertação fosse uma ideia muito machista sobre como uma mulher consome jornalismo. Quando eu fui para a Cláudia, a situação era bem diferente, porque a leitora da Cláudia era uma mulher mais madura, mais conservadora, e que também correspondia a um padrão de feminilidade, que era muito baseado na exaltação da maternidade. A mulher, ela era, em princípio, uma mulher mãe, heterossexual, e quase sempre branca, de classe média, e quase sempre de São Paulo. E era uma mulher meio pudica, assim, não podia falar muita baixaria para essa mulher. E aí eu que vinha da Playboy completamente solta, foi muito complicado quando eu cheguei na Cláudia, porque eu precisava realmente me comportar ao escrever para essa leitora conservadora, essa bedel da escola, quase. E aí, de novo, o componente machista, por isso que eu achava que o ambiente era mais opressor na Cláudia. Na Playboy, a gente indicava os livros, os melhores livros do mês para os nossos leitores, os que a gente achava que eram os mais interessantes.
sobre assuntos os mais diversos. Quando eu fui para a Cláudia, eu fui ser editora de livros, e a recomendação era para que eu sempre escolhesse livros que fossem romances, talvez mais adocicados, ou talvez livros de receita, ou quando eu quisesse muito ousada, um livro sobre como subir na carreira, como então era bem complicado. Uma vez eu estava um dia mais rebelde e sugeri um livro era um livro de ficção, era uma ficção sobre a Guerra Civil Espanhola. E esse livro, acho que a minha editora não viu, passou, e eu levei uma bronca depois, que era tipo, que leitora se interessa pela Guerra Civil Espanhola, Adriana? As outras editoras se referiam à leitora como leitorinha. Então era sempre assim, eu sempre tinha que sugerir Paulo Coelho, se o Paulo Coelho lançasse o livro, então ele imediatamente tinha que ser citado. Enfim, era realmente muito complicado, e tinha que ser esse texto que era um texto quase infantil, às vezes era muito tati-bitati, que de novo, por questões de gênero, não o gênero da disciplina, mas o outro gênero. Sempre havia esse olhar sobre a mulher, que é um olhar infantilizante, um olhar limitador, como se ela fosse uma completa idiota, que não tivesse capacidade que não se interessasse por nada além de moda, beleza, decoração e homens. Então, em relação ao texto, era isso, assim, eu saí dessa experiência do diário, que era um texto convencional do Lígia, na Veja era um texto também, uma notícia, hard news, mas com mais espaço, e seguindo a um padrão de escrita muito engessado. Na Playboy foi quando eu tive liberdade total, uma parte do tempo, e aí já na Cláudia foi aquele estilo, o chamado jornalismo feminino, que é o jornalismo meio tati-bitati, que eu espero que não se faça mais isso nos jornais e nem nas revistas, eu tenho acompanhado pouco, mas pelo que eu sei, isso já melhorou bastante, felizmente. Alguma pergunta do grupo? Vamos conversar sobre o livro novo? À vontade. Vamos conversar. Quer introduzir, Isabel? Pode ser, acho que a gente poderia começar, Adriana, até ainda pela escrita. Eu vou te fazer só uma confissão, assim, tem trechos que eu não consigo ler, tá? Então, realmente não consigo ler. Tenho dificuldade, porque na verdade, assim, quando eu vi a primeira vez o texto na matéria da Piauí, depois que eu entendi como é que você organizou o livro, mas aquele recorte que você fez para Piauí, eu não consegui ler completamente, né? Eu tive que pular umas partes, porque é muito difícil ler. Imagino viver e imagino escrever sobre a cultura do estupro, né? Tendo você sido vítima de um estupro. Mas eu vou, para a gente fazer essa passagem, professor e Adriana, de um livro da trajetória da Adriana para essa escrita agora mais recente, vou me deter na questão do estilo, e aí depois a gente entra nas questões outras. Ali, Adriana, no livro, apesar de não ser, né, claramente não é uma ficção, obviamente, mas o relato que você faz é um relato muito denso, muito detalhado, né, preciso, extremamente preciso. Então aí a gente tem todos esses aspectos do jornalismo que você tem ressaltado aqui na sua fala, né, da objetividade, né? Você lembra detalhes de como você reagia, de como o estuprador falava, de como qual era o cenário, o que estava acontecendo naquele momento, né? O entorno. E aí é tudo tão detalhado que parece ficção, né? E aí eu queria que você comentasse aqui para os alunos, até falando um pouco da pergunta da Gisele, essas fronteiras entre o real e o ficcional, eu acho curioso como para quem escreve, elas são muito
muito fortes, né? Há uma divisão, são relatos reais, mas quando você vai ler para o leitor, isso atiça a nossa imaginação de tal maneira que a gente reconstrói, né, essa história a partir das suas palavras. Então, queria que você comentasse um pouco desse estilo extremamente preciso, detalhado, que, ao meu ver, incorpora também essas técnicas da ficção, porque dão ambiência, né, para quem está lendo, é como se a gente estivesse, de fato, ali com você, testemunhando, mais do que testemunhando, talvez até na sua pele. E aí eu acho que é um exercício intelectual muito grande para você reconstituir isso, né, com toda essa riqueza de detalhes. E aí queria que você comentasse um pouco desse trabalho de reconstituição. Então, Isabel, embora eu ache que o jornalismo e a literatura são coisas bem distintas, acho que o jornalismo pode se utilizar de algumas técnicas da ficção, sim, né, e muito embora essas sejam técnicas também do jornalismo, né, quando a gente apresenta os detalhes e a ambientação, acho que as boas reportagens, elas têm um compromisso de fazer isso, de apresentar os personagens com riqueza de detalhes, de apresentar os cenários, as situações, né, mesmo na intenção de fazer com que o leitor seja transportado para aquela cena. Essa sempre foi uma técnica que eu procurei utilizar nos textos que eu escrevi até agora, nas reportagens e nesses 2 livros. E aí a grande dificuldade, geralmente, é ter essas informações. Então, por exemplo, no caso de uma reconstrução histórica, como foi o livro da Maria Bonita, o desafio era descobrir isso, descobrir as cores, os cheiros e as falas e coisas que não são impossíveis, como o que o personagem estava pensando, a não ser que ela tivesse deixado isso escrito em algum lugar, coisa que não fez. No caso desse segundo livro, eu tinha, até é esquisito falar em vantagem, né, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer, vantagem como alguém que vai escrever, que era o fato de que a personagem sobre quem eu estava escrevendo sou eu, então eu sabia o que eu estava pensando, eu podia dizer isso com propriedade, e eu lembrava dos detalhes, porque isso é próprio de situações traumáticas que a gente cristaliza aquelas memórias. Além de lembrar de muita coisa, eu também escrevi muita coisa na época, porque algo que me ajudou nesse processo de reconstituição foi o fato de que eu troquei muitos e-mails com a advogada que eu contratei à época. E eu lembro que a advogada me dizia assim, já que você é jornalista, e já que você não aguenta mais falar sobre isso, escreva. Em vez de me falar, escreva com o máximo de detalhes. Eu lembro que ela falava assim, coloque o máximo de detalhes que você puder, porque tudo é importante para o nosso trabalho como advogadas. E ali eu escrevia tudo que eu podia, eram relatórios com a intenção de ajudar o trabalho dela, mas eram também desabafos, né, de certa forma. E muito tempo, e agora, recentemente, ela me passou boa parte disso que eu já não tinha, e aí foi muito interessante reler o que eu havia escrito na época, porque eu já não tinha boa parte desses e-mails, e quando ela me mandou, foi um processo, assim, quando eu abri os e-mails e reli, aí eu realmente voltei para as cenas e relembrei muita coisa, e também havia muita coisa escrita em agendas, né, até hoje eu sou muito analógica em relação a isso, então eu não consigo usar agenda do celular ou do computador, eu tenho agenda de papel, e tinha época que tinha muitas coisas anotadas, muitos detalhes, então foi um trabalho de repórter sobre a minha própria história, nesse sentido, né, de voltar aos meus documentos, ao meu processo. Então eu fui reler todo o processo, que na verdade eu nunca tinha lido o processo do civil contra o shopping center. Eu só li agora para escrever o livro. O processo criminal também, eu não li na época, só agora que eu fui ler porque a minha advogada me mandou tudo. Então algumas daquelas informações, elas tinham um aspecto de uma certa novidade para mim ali, né,
Então, eu tinha essa vantagem de ter muita informação, o que me ajudou na reconstituição. Com as personagens, eu procurei, na medida do possível, tirar isso delas. E aí era um trabalho um pouco mais complicado, porque eu precisava ficar cutucando em feridas que eu sei que são dolorosas, eu sei por experiência própria. E isso criou situações muito difíceis durante a apuração. Teve uma das entrevistadas, que no livro é a Amanda, que é a menina que sofre um estupro corretivo do tio, em Petrolina. Ela, durante uma das sessões de entrevista, ela teve uma crise de choro e não conseguiu mais parar. Simplesmente, a gente conversava assim, né, pelo Zoom, e ela começou a chorar e não conseguiu mais parar, e ela chorou durante longos minutos, e a gente teve que encerrar, e ela não conseguiu mais, e depois a gente voltou e retomou. Mas foram situações realmente muito complicadas para cutucar mesmo, em feridas que muitas vezes, e perguntar coisas que as entrevistadas nunca haviam se perguntado. Por exemplo, para Tatu, que é uma das personagens que conta sobre o abuso que sofreu do próprio pai, eu tive que perguntar se ela perdeu a virgindade com ele. E ela tomou um susto porque ela disse, eu nunca nem quis saber, eu nunca quis responder essa pergunta. Então, enfim, assim, na intenção de reconstruir essas histórias, eu tive que fazer perguntas que eram muito difíceis. E eu lembro que uma vez eu ouvi de uma editora na Veja, foi uma das poucas recomendações realmente boas dos meus editores da Veja, que ela me deu. Era uma repórter, inclusive uma repórter conhecida, a Thaís Oyama, que é hoje colunista do UOL. Eu lembro que uma vez eu fui almoçar com ela em Salvador, quando eu morava em Salvador, e ela estava lá por causa da morte acho que por causa da morte do Luiz Eduardo. E ela precisava entrevistar o ACM, né, o pai do Luiz Eduardo Magalhães. Eu lembro que eu perguntei para ela, como é que você faz para perguntar para o ACM coisas tão difíceis como a morte de um filho? E ela me disse, uma frase que eu nunca esqueci, ela disse, Adriana, não há nenhuma pergunta que não possa ser feita. Todas as perguntas podem ser feitas. A questão é a forma como você pergunta. Você pode perguntar o que você quiser, desde que você saiba perguntar. E eu achei aquela uma grande lição de entrevista, e levei isso realmente para a vida. Sempre fiz as perguntas, por piores que elas fossem, e o máximo que podia acontecer era a pessoa falar, eu não quero falar sobre isso. Ou então a pessoa às vezes fica tão surpresa com a pergunta, que ela acaba respondendo, né? Então, no caso dessas entrevistadas, foi assim também que eu agi. Eu fiz as perguntas, por mais que eu soubesse realmente como eram perguntas difíceis, e a partir daí eu procurei tirar o máximo de detalhes que eu conseguisse dessas moças para contar a história de um jeito, e aí sim, também pelo compromisso com a informação, mas também pelo compromisso com o texto, era o compromisso jornalístico e também estético, porque eu precisava escrever um texto atraente, e para escrever um texto atraente eu precisava de informações, mesmo que essas informações fossem difíceis de ser conseguidas. Então, acho que é mais ou menos por aí, Isabel. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, obrigada. Adriana, deixa eu me intrometer agora um pouquinho. A narrativa é na primeira pessoa. Isso já mostra uma coisa extremamente corajosa. Você não fugiu de nada, você encarou tudo. Eu vejo nisso um transe e uma catarse, uma grande catarse. E mais que isso, o seu caso é partida para você fazer uma análise estrutural do problema do machismo e da cultura de violência, não somente no Brasil, fazendo revelações, interpretações, porque apesar da narrativa ser baseada em dados consistentes e em pesquisa em jornais, revistas, em documentos, em processos, em livros, você escancara esse problema estrutural que pessoas relativamente informadas como eu não conhecia. Por exemplo, o episódio do jurista Hungria, que me chocou bastante, não é? Com texto no Código Civil, no Código Penal.
penal, de um machismo chocante. E esse cidadão é citado em teses, em monografia. Ele é um deus no direito. Então, você faz esses recortes. Agora, uma coisa que eu gostei muito da narrativa são os planos meio cinematográficos, que você faz planos, vai e volta às vezes. Tem episódios que você retorna decorrente da sua pesquisa empírica. Então, tem um estilo que é um estilo, eu não vou classificar jornalístico ou literário, mas tem um estilo autoral, é um texto de autor, né? Então, aquele sujeito na Playboy que te chamou e disse que seu problema é o estilo, ele estava com ciúme de você. Tinha um problema freudiano com ele em relação a você, porque a Playboy é uma revista de textos autorais. Então, tudo que você precisava era ser você mesmo no texto. Então, eu gostei muito dessa estrutura. Primeiro, primeira pessoa. Segundo, esses planos cinematográficos. E terceiro, tudo que você fala é verdade. É tudo verdade. Quer dizer, uma pesquisa primorosa, com todas as citações, etc. Por isso que eu digo, esse livro estaria na lista do New York Times, se fosse publicado em inglês. E, para finalizar, é um livro extremamente original, estupidamente original e corajoso, né? Como é que foi a sua decisão em narrar na primeira pessoa? Por que primeira pessoa? Obrigada, Luiz Sérgio. E eu fiquei muito feliz quando você disse que riu no livro, porque... Eu ri. Você quer que eu conte episódios? Depois eu Fica à ri. vontade. Eu senti náusea no momento, no caso da pedofilia do pai, com uma criança de 10 anos, e ri da sua cobertura, na sua reportagem na praia de nudismo, né? Para Playboy, onde você estava preparada para entrar na praia de nudismo e verificou todas as partes, né? Foi o único momento que eu ri no livro, viu? Eu fiquei feliz que você tenha rido, porque a ideia era essa, dar uma quebra ali. Então, Luiz Sérgio, no primeiro momento, eu fiquei muito em dúvida se eu devia escrever o livro na primeira pessoa, embora eu soubesse desde sempre que eu precisava contar a minha história. A minha dúvida era se isso não soaria, por incrível que pareça, se não soaria um pouco, assim, cabotino, assim. Eu sei que não tem nada de louvável nessa história que eu vivi, mas isso não poderia parecer meio egocêntrico ficar falando na primeira pessoa. Eu sempre tive muito medo disso, como jornalista, de escrever na primeira pessoa, embora eu tenha feito algumas vezes, mas sempre depois que eu faço, dá assim, uma certa vergonha, assim, de me colocar como personagem. Porque durante muito tempo isso foi feito de maneira exaustiva, e às vezes eu acho que ensejou algumas egotrips, assim, de muitos jornalistas. Eu tinha medo de que eu pudesse resvalar para isso, tinha muito medo de ser piegas, mas um medo tremendo de provocar alguma autocomiseração, enfim. Então, num primeiro momento, eu escrevi o primeiro capítulo na terceira pessoa. Uma coisa que eu pedi para as personagens, todas elas que eu entrevistei, foi que elas escolhessem um nome para si. E, curiosamente, as 3 primeiras pessoas que eu entrevistei escolheram nomes com os quais elas eram chamadas quando eram crianças. Nomes que, de alguma maneira, remetiam à infância. Então, a Tatu, claramente, era um apelido de infância, e muitas outras escolheram nomes que, de alguma maneira, se relacionavam. Ou o nome da melhor amiga da infância, ou o nome que ela gostaria, que ela poderia ter tido, mas que a mãe acabou escolhendo outro. E aí eu pensei, eu acho que eu vou fazer a mesma coisa comigo, eu vou escolher um nome que me remeta à infância, vou me apresentar como tal, e ao final eu digo que essa pessoa sou eu. E aí escrevi o primeiro capítulo me chamando de Andréa, que era o nome que eu deveria ter se os meus irmãos não tivessem convencido a minha mãe a me chamar de Adriana. Então eu pensava como Andréa, escrevi o primeiro capítulo assim, e mandei para minha editora.
E ela leu, ela disse, olha, Adriana, eu entendo que você não queira, que você não se sinta confortável em contar a história na primeira pessoa, mas eu acho que ficaria melhor se você o fizesse. E aí eu expliquei para ela quais eram os meus temores, eu tinha um medo de parecer excessiva, com eu, e ela disse, não, tente, se ficar eu lhe aviso, se ficar piegas eu lhe aviso, e aí eu reescrevi na primeira pessoa, e aí realmente ficou muito melhor, eu achei que ficou muito mais verdadeiro, e eu não tinha que ficar explicando como é que eu sabia o que é que a Andréa tinha na cabeça, porque afinal de contas era eu, né? Então eu achei que ficou muito mais coerente, e acho que ficaria até mais, o meu medo da pieguice, eu acho que no caso da terceira pessoa ele era mais evidente ali, eu tinha mais riscos de cair na pieguice se eu escrevesse na terceira pessoa do que na primeira. E aí, nem pensei muito, sabe, Luiz Sérgio, essa coisa que as pessoas falam assim, você é corajosa de contar essa história, mas eu escrevi sem pensar muito sobre isso, eu simplesmente fui escrevendo, ainda mais porque esse livro foi produzido durante o confinamento, então naquela época do lockdown, em que ninguém saía de casa, ninguém via ninguém, e eu comecei a escrever sem parar para pensar muito no que é que, nas consequências disso, como eu ia ter que lidar. Eu conversei muito com meu marido, porque ele é um personagem do livro, e eu precisava saber se ele se sentia à vontade de ter a história contada, e ele nunca apresentou nenhuma objeção a isso, mas fui realmente escrevendo sem parar para pensar no que ia acontecer. Pensei, isso eu vou pensar depois, isso é um problema para depois, vou aqui. E claro que tem muito de catarse nisso, obviamente, tem muito de organização mesmo de um trauma, porque depois que eu escrevi, eu consegui dar muito mais sentido não o sentido de, isso serviu para alguma coisa, mas eu consegui entender melhor o que aconteceu e consegui entender os impactos disso na minha vida. Mas depois que eu terminei de escrever o livro e mandei para minha editora, aí foi que a ficha caiu, eu pensei, ixi, agora como é que vai ser? Como é que eu vou, porque era uma história que ninguém sabia, ninguém conhecia, mesmo as pessoas mais íntimas, a minha irmã, meus irmãos não sabiam, enfim, quase ninguém sabia dessa história, e aí eu tive que avisar para as pessoas mais próximas, o que tinha acontecido quase 20 anos depois, e aí foi uma situação muito estranha, porque para mim isso aconteceu há muito tempo, em 2003, eu já lidei com isso, mas para as pessoas que me são muito próximas, isso aconteceu agora, porque eu acabei de contar para elas. Então, as pessoas diziam, eu sinto muito, quero lhe abraçar, espero que você esteja bem, mas eu dizia, não, tá tudo bem, isso já aconteceu há muito tempo. Então, essa é uma situação com a qual eu tenho lidado agora, com esse delay, assim, né, para mim é uma coisa que já está no passado, e para as pessoas que me são caras, que gostam de mim, isso aconteceu agora. Mas de fato, assim, tem realmente isso que você falou, Sérgio, dessa questão da catarse. Agora, quanto à estrutura narrativa, eu precisava ter um fio condutor, né, porque essa é a dificuldade de escrever uma reportagem, não uma biografia. A biografia, o fio condutor é o seu biografado, você tem ali a trajetória de vida dele para contar a história. No meu caso, eu precisava de algo que conduzisse essa história, né, e eu escolhi como fio condutor a minha própria história. Então, por isso que eu começo o livro em 2003, mas a minha ideia era começar em 2003 e seguir até 2013, mas eu senti necessidade de retroagir, porque havia questões na lei e nas convenções da ONU, que são marcos em relação aos direitos das mulheres, que haviam acontecido anos atrás e que eu precisava setá-los. Então, eu coloquei ali um marco, que era o meu caso, de 2003, retroagi e foi alternando com a minha própria história, até que as histórias se cruzassem em 2003, e a partir daí elas foram caminhando em paralelo, né? A minha história e a história que eu queria contar, que era a história da legislação, a história do avanço do movimento feminista, e também dos outros casos que também serviram como fios condutores, muito embora os outros casos não tenham acompanhado o livro todo. Eles apareceram em alguns momentos, mas não estavam em todo o livro. E aí foi mesmo um trabalho de fazer essa costura, né, então eu tinha 3 grandes estruturas, que eram os casos, tendo o meu caso como principal, tinha a questão da legislação, que eu achava que era um aspecto muito importante, e tinha o avanço do movimento feminista.
esses eram os 3 eixos que eu precisava, que eu utilizava, esses 3 eixos, e a partir deles eu comecei a fazer os cruzamentos de modo a construir uma narrativa que tivesse também uma certa, que tivesse uma certa cronologia, uma certa coerência cronológica. Perfeito, Adriana. Agora, a despeito de ser, digamos, uma grande reportagem, tem muitas referências acadêmicas. Você fez uma pesquisa, tem uma bibliografia muito densa, você se remete a algumas autoras nos Estados Unidos, tem essa crítica ao racionalismo da legislação, então isso requereu também uma pesquisa, digamos, bibliográfica muito intensa, como a gente percebe aí no final do livro, não é? Sim, mas o que eu acho, Luiz Sérgio, é que isso é próprio mesmo das grandes reportagens, que a gente vá para outros universos que não são os nossos. Aquilo que eu falava, que quando eu vou aos textos acadêmicos, eu vou com olhar de repórter, não de pretensa teórica, de seja lá do que for. Porque quando eu li esses livros para citá-los no meu livro, era com a ideia de buscar informações que me ajudassem a construir aquela história. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha em mente que uma coisa muito boa de ser jornalista é que a gente pode fazer o que quiser, a gente pode se meter em qualquer área, a gente não tem limites para isso, a gente pode escrever sobre física quântica, sobre feminismo, sobre mecânica, sobre qualquer assunto. Pesquisa genética, por exemplo. Exatamente, e a gente tem essa liberdade, esse salvo-conduto para se meter em qualquer área, por mais que a gente não seja especialista, por mais que a gente não entenda do assunto. Nós temos sempre esse benefício da ignorância, a ignorância que nos conduz. Né? E eu acho que isso é muito libertador, como jornalista. Então, quando eu fui procurar esses textos das teóricas do feminismo, fui procurar a legislação, eu não entendo nada de legislação. Para mim era um universo que eu realmente, completamente novo, essa questão de ler os códigos, mas eu acho que é isso que os jornalistas têm que fazer mesmo, se meter nessas áreas que não conhecem e procurar tirar dali a informação que precisam para construir a sua história, por mais que o assunto pareça assustador, porque senão a gente vai ficar muito limitado. Se a gente for ter que fazer um doutorado em tudo para poder escrever sobre os assuntos, aí acabou o jornalismo, né? Então, acho que essa tem sido a minha postura em relação... Claro, assim, que tem alguns assuntos que eu acho que são mais importantes na trajetória que eu quero construir como autora de não ficção, como é o caso do feminismo, que aí sim, é algo que eu tento estudar de forma mais aprofundada. Estou fazendo doutorado na área, enfim, aí eu acho que é um compromisso mesmo meu, no sentido de que é um assunto que me interessa e que eu acho que vai me acompanhar, mas nada me impede de escrever um livro sobre biologia, talvez amanhã, né, e pesquisar sobre esses assuntos, mesmo não sendo uma especialista na área. Muito bom. Grupo, mais uma penúltima pergunta. A Adriana já está exaurida. Imagina. Você está em Fortaleza ou está em Portugal, Adriana? Estou em Portugal, já voltei para casa. Você já voltou, poxa. Foi uma viagem rápida. Vapt-vupt. Bom, Adriana, eu queria pedir que você comentasse, então, pegando carona aí nessa última pergunta do Luiz Sérgio, né? O pensamento feminista e como é que ele se articula, né, como algumas possíveis explicações, né, ou visões históricas a respeito dessa cultura do estupro no caso brasileiro, né? Queria agora perguntar para você, como jornalista, mas também como pesquisadora, já que você está no doutorado, como é que você enxerga esse fenômeno aqui no Brasil? Vou aqui citar uma pesquisadora, eu não sei onde é que você está fazendo doutorado, onde é? Na Universidade de Coimbra. Ali, né? Tá certo, óbvio. Bom, a Rita Segato, né, que é uma pesquisadora, antropóloga, feminista, professora da UNB, mas argentina, ela fala que, no caso aqui da América Latina, a gente, essa cultura do estupro que se estabelece desde o período colonial, né,
e ela vai investigar como é que isso se dá, muito particularmente no caso das invasões dos colonizadores e nesse confronto que ela chama de um, como se fosse uma... Não me vem agora o nome, mas essa grande tragédia, que é esse encontro do colonizador com as populações indígenas, ela vai fazer a seguinte colocação, ela vai dizer que o estupro é como se for, é um ato de extrema violência, né, contra as mulheres, mas ele só é possível porque há um contrato de masculinidade muito forte entre colonizador e colonizado, né? Então, queria perguntar para você como é que leitura histórica ou filosófica, eu não sei se o seu doutorado é na filosofia ou na história, mas que leitura é essa que você faz a partir agora, depois dessa experiência de narrar em primeira pessoa, de ouvir esses relatos de outras mulheres, né? E aí fazer esse cruzamento de uma reflexão mais, digamos assim, né, do campo mesmo científico, qual é a reflexão que você traz a respeito dessa cultura do estupro no Brasil? Claro que no livro você faz inúmeras colocações, né, do ponto de vista mesmo dos agentes públicos, da própria legislação, como você colocou aqui agora, mas queria ouvir a sua perspectiva agora como pesquisadora. Então, Isabel, essa é a grande questão, na verdade, né, que me envolve tentar compreender as raízes disso. O que eu acho que a gente tem que compreender, e que muitas vezes faz uma confusão muito grande, é que a violência sexual ela diz respeito à necessidade de controle, à imposição do poder. A imposição do poder, né, que é da sociedade patriarcal sobre a mulher, né, na intenção mesmo de tirar dessa mulher as liberdades, as autonomias, de fazer com que essa mulher se convença de que ela não pode ocupar determinados espaços, de que o espaço da intimidade é o espaço próprio da mulher, o que é uma visão também bastante equivocada, visto que boa parte dos casos de violência acontecem na intimidade do lar, a maioria, inclusive. Então, acho que há um esforço no sentido de fazer com que a mulher se sinta deslocada e inadequada no espaço que é usualmente ocupado pelo homem, né? Isso, tanto que há também um recorte de raça em relação a isso, que as mulheres negras são ainda mais vitimadas pela violência sexual do que as mulheres brancas, e as mulheres pobres mais ainda. Então, a gente percebe que há uma intenção mesmo de deslocar essas figuras oprimidas para espaços escondidos que não sejam os espaços de poder, tirar essas pessoas dos espaços de poder. Por isso que a gente não pode compreender a violência sexual a partir da chave do desejo, né? E também não pode fazer uma confusão que muita gente faz, e que essa confusão ela pode ser lida em frases, como, por exemplo, aquela famosa frase do Paulo Maluf, tá com desejo sexual, estupra, mas não mata, porque não se trata disso, não se trata de algo que a gente possa compreender no campo do erotismo. E essa é uma confusão que se faz não apenas no senso comum, né, no dia a dia, muita gente que acha que o sujeito que faz isso com uma mulher não se segurou, não controlou o próprio desejo e foi lá e o desejo foi mais forte, não apenas nesse sentido, mas não apenas por esse senso comum, mas também muitas vezes pela própria indústria, pelo cinema, né, pela televisão, pela música, e que faz essa confusão entre algo que é do campo da vida, que é o erotismo, que tem tudo de pulsão de vida, que é relacionado ao prazer, que é relacionado à criação, que é relacionado à troca e ao compartilhamento, e com o estupro que diz respeito à pulsão de morte, que diz respeito à violência, né, que diz respeito a aniquilar o outro, a dominar o outro, não a troca, ao compartilhamento que é próprio do erotismo, né, e que leva à criação, eu digo não apenas a criação humana, mas a todas as criações, né, as inspirações de uma forma geral. E essa confusão que se faz, ela é muito perigosa porque ela naturaliza isso que nós convencionamos chamar de cultura do estupro, que faz com que, às vezes, essas piadinhas que se fazem no cotidiano, do tipo, que é uma piada que eu nunca mais suportei ouvir, como uma mulher pega uma carona
com um colega, ela fala muito obrigada, ele fala obrigada nada, abaixa a calcinha ou dá ou desce, que é uma piada que muitas vezes se faz, e que essas piadinhas, elas naturalizam a violência sexual, e elas fazem essa aproximação perigosa e equivocada e completamente sem sentido entre a violência e o erotismo. Então, acho que nesse caldo de naturalização do estupro está essa confusão que se faz, esse desejo de dominação, e há também uma grande objetificação das mulheres no sentido de pensar que elas são coisas a mercê da vontade de um dominador, e que são coisas com as quais você pode fazer o que bem entender, e que se pode se valer dessas coisas e eventualmente descartá-las depois, né? E segundo sugeriu o Paulo Maluf, descartá-las com vida, né? Já se usou. E há ainda um outro componente, que é o fato de que numa sociedade em que a figura do homem, essa figura tida como a grande referência valorizada, para muitos desses homens, a violência sexual é como se fosse uma espécie de um favor que esse homem, esse ser superior, fizesse a mulher ser tida como inferior, como se ao violentá-la, ele estivesse no fundo fazendo uma cortesia a ela. Isso fica muito evidente na frase do Jair Bolsonaro dita para Maria do Rosário: eu não te estupro porque você não merece, né? Supondo que o estupro é um merecimento, né? Que ela ser violentada por aquele homem branco, alto e forte, seria um grande merecimento da parte dela, deveria se sentir enaltecida com isso. Então, acho que todos esses componentes, eles, de certa forma, nos ajudam a compreender essa cultura do estupro, essa naturalização tão forte que existe na nossa sociedade. Perfeito. Mais uma última pergunta do grupo aí, das meninas e dos meninos. O pessoal está tímido. Tão tímido com a Adriana. Olha, gente, se é uma coisa que jornalista faz é perguntar, se acostumem, hein? Mas você não fez aquela pergunta ao Mangabeira-Unga? A pergunta ao Mangabeira-Unga. Qual a pergunta como foi a primeira vez? Tive que perguntar. Como foi a primeira vez dele? Perguntei, ele me disse, eu já nem lembro, foi tão constrangedor que eu apaguei. Eu adorei o episódio da Mulher Melancia. Quando você é socorrida pela secretária, o secretário aí do Mangabeira-Unga. Super formal. O Rodrigo Gomes quer fazer uma pergunta, Adriana. Vamos lá, Rodrigo. Opa, boa tarde. Boa tarde. Eu estava aqui sem a câmera aqui pelo computador, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, né, sobre essa discussão que estava tendo sobre a cultura do estupro, que me fez lembrar do caso que aconteceu com a Marie Ferrer, não sei muito bem como pronuncia, que tem aquela questão da violência no tribunal, né, que é os advogados de defesa do cara instigando a própria posição do juiz. E como você entende essa dimensão que, tipo, no momento que a pessoa está lá no julgamento, buscando o seu direito, e ela recebe mais uma violência. Isso aqui, também tinha esquecido de falar, sou da turma aqui da Isabel Andrade, em jornalismo impresso. Vocês estão ouvindo eco ou tá tudo bem? Para mim tá bem. Então, Rodrigo... O som do Rodrigo está meio baixo, mas eu deu para ouvir. Deu para ouvir, eu ouvi. Isso mostra o seguinte, que nós temos um sistema judiciário que é, como o Luiz Sérgio citou, que tem uma origem extremamente machista e misógina, né? O Nelson Hungria, que foi um jurista, que é um dos grandes responsáveis pela elaboração do Código Penal, né, de 1940, era um sujeito completamente misógino, que tratava a mulher com sarcasmo, tratava a violência sexual com sarcasmo, e que sempre partia do princípio de que uma mulher que denunciava um estupro estava mentindo. Esse era o princípio, partia-se sempre dessa base: a mulher está mentindo e é preciso que ela, de todas as formas, prove que está falando a verdade. E repare que isso só acontece com estupro. Se uma pessoa tem um carro roubado e chega na delegacia, ninguém vai perguntar: mas espera aí, como é que foi esse assalto aí? Você estava usando que roupa quando
quando roubaram o seu carro. Mas você estava de madrugada na rua, isso é hora de andar na rua. Ninguém fala isso quando uma pessoa tem um carro roubado. Onde você estacionou seu carro? Exatamente, pois é. Né, que ninguém pergunta esse tipo de coisa para uma vítima de um assalto a carro, porque é um carro, né? Mas se uma mulher é estuprada, tem que explicar que roupa estava vestindo, se ela de alguma maneira sorriu para o agressor, o que é que ela fez, vai se investigar até o que ela fez antes da violência, para tentar descobrir se o comportamento prévio dela, de alguma maneira, ensejou aquela violência da qual ela foi vítima. Então, isso é algo que está na raiz do nosso sistema jurídico. Né? Embora a gente tenha hoje uma legislação que é até avançada em relação à tipificação do estupro, do ato libidinoso e do assédio e da importunação sexual e tudo mais, e temos a Lei Maria da Penha, que é uma das leis mais avançadas do mundo em relação à questão da violência contra a mulher, temos a lei do feminicídio mais recente. Embora a gente tenha uma legislação que é uma boa legislação, a gente tem ainda um sistema judiciário, juízes, promotores e tudo mais, muito contaminados por esse pensamento de que a mulher, na verdade, fez por merecer a violência, que é um sistema ainda muito machista. E o caso da Mariana Ferrer é muito representativo disso, porque ali se buscou, não a despeito de todas as provas que foram colhidas pela Polícia Civil, a despeito do inquérito da Polícia Civil ter comprovado que houve o estupro, ainda assim ela foi submetida a todo tipo de constrangimento durante o depoimento dela, durante o primeiro julgamento. Inclusive, investigou-se o passado dela, o advogado de defesa do réu chegou a usar as fotos dela do Instagram para mostrar que ela postava fotos com o dedo na boca, de biquíni, e sempre buscando isso, como se uma mulher precisasse ser casta para não ser violentada. Ainda que a Mariana Ferrer tivesse postado vídeos de sexo explícito no Instagram dela, qualquer coisa que ela tivesse feito, nada justificava o que aconteceu com ela, mas infelizmente o sistema judiciário ainda é muito moralista nesse sentido e muito machista, né? E ainda tem uma moralidade seletiva, porque se cobra a castidade sempre da mulher, e quando há alguma coisa, e quando o homem age no sentido de ser violento, geralmente se infantiliza esse homem, é um garoto, não percebeu que ela estava bêbada, não sabia que ela só tinha 14 anos, enfim, é sempre no sentido de demonizar a mulher, de tratá-la como essa diabólica, maquiavélica, que busca sempre procurar tirar vantagens do homem, e o homem como esse infantil, distraído, que não tem capacidades cognitivas razoáveis. Eu lembro sobre esse assunto que o Rodrigo colocou, Adriana, que no teu livro a gente vê que os advogados do Shopping Eldorado, onde se iniciou o rapto, tentaram te descredibilizar no processo, né? Eles tentaram todos os aspectos de te descredibilizar nessa mesma linha de negar o fato, né? Exatamente. Eles argumentavam, inclusive, que não havia prova de que eu havia sofrido o estupro. Diziam que, mesmo o criminoso já tendo sido preso, julgado, condenado e tudo mais, diziam que, e ainda que eu tivesse sido violentada, não havia nenhuma prova dos danos que isso pudesse, porventura, ter causado em mim, o que era um argumento completamente desumano, e o juiz até teve uma postura muito digna nesse caso, porque isso não é uma coisa que se acha que uma pessoa passa por uma violência dessa, e é como se tivesse, sei lá, perdido uma caneta, né, que era como o shopping tentava argumentar, que não havia provas da violência e do sofrimento psíquico, que é um absurdo, né? Isabel, vamos encerrar então, vamos liberar a querida Adriana, ela deve estar cansada aí, né? É sempre um prazer falar com vocês. Muito bom te ouvir, parabéns pelo livro, uma obra espetacular. Muito obrigada. E também a maneira como você construiu a narrativa, que é o nosso objeto aqui na disciplina. Foi compartilhado o capítulo com o grupo, o capítulo foi publicado na Piauí, e eu espero que tenha sido bom para todas as pessoas que estão aqui. Muito obrigada.
também queria agradecer, Adriana, pela sua generosa participação aqui com essa conversa, muito gostosa, muito rica, parabenizar pela trajetória incrível que você está fazendo, principalmente por essa contribuição assim tão necessária, né, nessa discussão sobre a violência contra as mulheres nesse país, né, que, como está registrado aí nos seus 2 livros, na verdade, né, que essa discussão é uma discussão que me parece estar construindo, né, dentro da sua trajetória aí como pesquisadora, como pensadora feminista, e é uma discussão tão urgente que não deve sair da pauta. Os alunos, os estudantes que estão aqui, quero agradecer também pela participação, porque creio que são interessados aqui na sua escrita, né? Como o Luiz Sérgio colocou, é uma escrita muito densa e criativa também, né? Que tem muita liberdade, apesar do aparente engessamento que o jornalismo às vezes parece ter, né? Você mostra que não é isso, que a gente pode sim ser jornalista, escrever de uma forma atraente, gostosa, criativa, inclusive com temas duros como esse, né? É um livro, como a gente estava comentando, né, Luiz, que deixa a gente sem fôlego, né? Passagens muito, muito difíceis de ler mesmo, mas que é um livro que segura o leitor o tempo todo. Se tivesse tido tempo, queria até depois, né, um outro momento, conversar sobre isso, né? Dessa coisa que parece cada vez mais urgente para os jornalistas também, que essa captura desse leitor, né? Os leitores, eles parecem que são pessoas, eles fogem da gente, e aí tem uma maestria sua de escrever de uma forma que nos cativa. Então, agradecer a você, ao professor Luiz Sérgio, a turma que compareceu aqui, e espero que os estudantes também tenham gostado. Para mim, ler esse livro foi um soco no estômago, e eu gostei muito da leitura, do modo como você narrou. Não tem nada de piegas, tem uma isenção incrível e uma honestidade incrível. Muito obrigada, gente. Muito bom ouvir isso de vocês. Vocês são muito generosos. Obrigada mesmo. Eu gostaria que todo mundo abrisse o microfone para a gente aplaudir. E se puder ligar as câmeras para a gente fazer um print também, pessoal. Se puder ligar a câmera, liga aí. Aí... Vamos aplaudir a Adriana, pessoal. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Fazer com o Estou ansioso pelo próximo livro, que eu sei que vem coisa em breve. Obrigado, um abração. Peraí, professor, calma. Calma, deixa eu fazer a foto. Tá bom. Pronto, todo mundo que pode ligar está ligado. Então, vamos lá. Valeu, pessoal. Obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer. Maravilha. Tchau. Valeu. Beijo grande. Tchau. Pessoal, aqui do grupo, eu vou encerrar essa gravação, mas eu volto já. Eu vou encerrar aqui a gravação, ok?